pelo João, pelo Marco, que aceitaram o nosso convite, né, de falar sobre esse tema aí que é atual, né, é um pouco complexo. E para quem não sabe, pessoal, o Café com a Jota é uma iniciativa aqui da Jota, é um evento que nós criamos, né, presencial, para se fazer palestras, né, apresentações, e com o objetivo de levar conhecimento para os nossos clientes, né, e amigos, parceiros, e também fazer networking. Por questão da pandemia, a gente teve que trazer aqui o evento Café com a Jota para a internet, né, para o online. Então, funciona bem também, né? Eu acho que é, a gente espera em breve, né, voltar com a versão presencial, que é mais gostosa, a gente toma café, a gente conversa, e, enfim, até lá, né, a gente espera que todos estejam aí saudáveis, enfrentando aí essa pandemia da melhor forma, né? Vamos no online aqui por enquanto, então. Bom, sobre a palestra, nós somos um pouco novos aqui na plataforma, a gente deu certo, né, no último evento. Caso vocês tenham algum problema de conexão aí, só vocês entrarem novamente, vocês vão ser readmitidos. Tem uma pessoa que o Giovanni do nosso TI está controlando. A gente gosta de trabalhar da seguinte forma aqui, nós desenvolvemos o tema, né? O palestrante fala, a ideia seria que os microfones ficassem fechados para não ter interferência de áudio, e vocês podem ir, né? Vai surgindo dúvida, vocês podem acessar o chat, né? Vocês, do lado do botãozinho, né, do telefoninho de ligar e desligar, você tem aquela opção ali de mostrar conversa, né? Então você pode fazer ali a sua pergunta via chat, ou mesmo então nós vamos abrir no final, né? Você preferir falar, né? Você quiser perguntar a sua dúvida ali no final, você pode então falar, né? Essa é a ideia para que então o João, nosso palestrante de hoje possa fluir bem, né? O tema, tá legal? Não deixe de mandar a sua dúvida, né? Seja por escrito, seja no final, né? Falando, não fique com a dúvida, por favor. Bom, falando rapidamente, fazendo uma introdução rápida aqui, antes de passar para o João, esse tema, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que foi criada lá em 2018, ela era para ela ter entrado em vigor em 2019, foi adiada para esse ano, aí veio a pandemia, todos esperavam que ela fosse lá para 2021 só, né? Mas a verdade é que ela acabou entrando em vigor, né, no finalzinho do mês passado, e aí está todo mundo agora correndo atrás, né, de entender, né, essa lei, que ela é complexa. E o que eu diria, né, para vocês não ficarem aí tão preocupados, mas é fato que temos que correr atrás, né, de nos adaptarmos a essa lei, é que penalidade só vai acontecer, né, para as empresas que não seguirem, né, as normas, mas ela só vai acontecer lá a partir de agosto de 2021. Então, dá para dizer que a gente tem um tempinho realmente para entender e adaptar. Perfeito? O fato é que temos que começar já isso, porque vocês vão ver ali que é uma situação de entendimento de legislação, o que cada empresa tem que fazer, né? Isso muda de empresa para empresa. Perfeito? Então, em geral é isso. Eu gostaria novamente de agradecer a participação de todos aqui. Já passo a bola aí para o nosso palestrante, o João Trinca. João, é com você. Manda bala. Obrigado pela introdução, Rafael. Bom dia a todos. Como o Rafael bem comentou, meu nome é João. Eu estou aqui hoje representando a Dorpa. A Dorpa é uma empresa de tecnologia
e há algum tempo a gente vem desenvolvendo esse tema da LGPD, buscando as qualificações para atuar nesse segmento, né? Fazendo uma breve explanação, hoje a DORPA está em implantação da ISO 27001, 27701, que são temas relevantes no aspecto de segurança da informação e que vão nos dar realmente uma base muito sólida para compartilhar conhecimento com vocês e ajudar da melhor forma possível aí, porque realmente o tempo é muito curto, o tema é complexo, né? Existe um entendimento, existe uma interpretação de acordo com cada negócio, principalmente os departamentos de marketing, eles estão muito preocupados em como trabalhar com o marketing ativo, né? Considerando que a LGPD dá ao titular alguns direitos, né, os direitos, né, de como a gente acessa essas pessoas, de como a gente usa os dados dela, né, principalmente se não houver uma base legal regulamentando isso. Mas isso é só uma breve explanação, a gente vai ver com mais detalhes nos slides. Eu vou compartilhar aqui alguns slides que vão nos ajudar a direcionar essas questões. Se houver alguma dúvida, o Rafael comentou também aí sobre o chat, pode acionar no chat, a gente lê. É importante pontuar, porque às vezes a dúvida de um é uma dúvida de todos, ou faltou clareza em alguma informação, e é importante realmente que a gente atinja o objetivo da nossa reunião de hoje, que é vocês entenderem ali o básico, né, pelo menos, o como a LGPD vai impactar, né, no empresariado, e que vocês tenham insights do que vocês vão precisar fazer no negócio de vocês para adaptar a essa nova exigência. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar o meu slide aqui. Só um minuto, por favor. Pessoal, vocês já estão vendo aí o slide? Sim, João, já tá dando para ver aqui, só que ele tá naquela opção em que você vê, né, do lado esquerdo, a tela maior e tem o próximo slide, né? Ele acho que ele não está em Ah, modo de tá. apresentação, né? Peraí, deixa eu mudar aqui, só um minutinho. Agora sim, Agora João. sim? Sim. Perfeito. Maravilha. Bom, vamos lá, vamos dar sequência. Bom, então o objetivo, de fato, é entendermos, né, contextualizar um pouco sobre a lei. Vamos citar alguns exemplos de aplicações da lei fora do Brasil, que é onde a lei já está vigorando. E quando eu falo lei, cada país tem a sua própria regulação. A União Europeia, por exemplo, tem a GDPR. A GDPR é uma lei que regula o tratamento de dados na União Europeia toda. E a LGPD é muito referenciada, usa muitas referências da GDPR, né? Então, no meio se diz que a LGPD é uma tropicalização da GDPR. E isso nos dá algumas deixas para olhar lá o que está acontecendo na União Europeia e entender como isso pode refletir aqui no nosso dia a dia, tá? Bom, então, só para todo mundo entender como a gente vai organizar essa apresentação, nós vamos contextualizar, como eu mencionei anteriormente, vamos entender qual é a aplicação da lei, quais são os novos conceitos que a lei traz, e que a gente vai ter que entender a diferença de uma categoria de dado para outra categoria de dado. Vamos também entender os papéis. Então, dentro de um cenário de tratamento de dados, nós temos papéis, né? Então, o titular do dado é um papel, os agentes de tratamento são outro papel, o encarregado de proteção de dados, a entidade do governo que cuida da aplicação da LGPD no Brasil é um outro papel. Então, a gente vai entender um pouco melhor esse cenário para a gente identificar
em qual das situações, em qual dos papéis a nossa empresa se enquadra, né? Uma outra questão que a gente vai ver são as bases legais para o uso de dados. Então, existem bases legais previstas na LGPD que estipulam em que situações a gente pode tratar um dado. Então, o consentimento por parte do titular, ou atendimento de uma obrigação legal, ou um legítimo interesse entre as partes. Então, a gente vai também visualizar um pouco de como essas bases legais nos dão subsídio para tratar os dados que a gente hoje trata ou que a gente vier a tratar, né? E aí, depois de contextualizar e entender um pouco sobre a LGPD, da aplicação dela, a gente vai mostrar para vocês o que é que as empresas estão fazendo, as empresas que já estão implantando, como elas estão trabalhando nesse projeto, né? Isso é que vai deixar, eu vou dar uma visão geral, né? Cada empresa tem as suas particularidades, mas a ideia é nortear, né, aí o começo e o meio e fim desse trabalho para que vocês tenham realmente a condição de encabeçar isso dentro das empresas. Bom, então, em via de regra, pessoal, a gente costuma comentar que o objetivo da LGPD é proteger os dados, mas acima desse objetivo está em realmente trazer novamente, trazer para o ser humano, né, uma questão que já é direito do indivíduo há muito tempo, que é a privacidade. Contextualizando um pouco mais, há um tempo atrás, antes dessa tecnologia frenética, desse uso e consumo de dados online que a gente tem hoje, a privacidade estava muito limitada, estava muito relacionada ao nosso perímetro físico. Então, se nós estivéssemos, por exemplo, dentro da sala da nossa casa, obviamente nós teríamos ali um nível de privacidade elevado, cercado de paredes e tudo mais. Mas hoje, como tudo circula no online, é WhatsApp, é rede social, compra online, pesquisa sobre temas online, enfim, tudo praticamente que a gente consome de informação, né, está no online, quase tudo, né, na verdade. Então, subentende-se que a gente pode estar dentro da sala de casa, mas com um nível de privacidade quase zero, né? E aí, o que as autoridades do mundo todo pensaram é o seguinte: não é mais possível existir a privacidade sem a proteção de dados. Então, para existir a privacidade, é necessário que exista também uma regulação em relação à proteção de dados, né? E, pessoal, o direito aos dados, eles deveriam ser direitos fundamentais do cidadão, né, do indivíduo. Hoje, eles são, com a questão de vigorar a LGPD, o direito aos nossos dados, eles são direitos do indivíduo. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, aí, eu não sei, todo mundo deve, com certeza, usar o WhatsApp. O WhatsApp, nesses tempos, atualizou os termos. O WhatsApp diz nesse novo termo, atendendo a LGPD, pessoal, que em qualquer momento a gente pode acessar o canal ali de privacidade e solicitar a exclusão dos nossos dados, né? Então percebam agora qual é o poder que o titular tem em relação aos dados dele, né? Não era imaginável, era inimaginável em algum momento a gente solicitar por um simples canal ali para uma rede social a exclusão dos nossos dados. Isso aí envolvia anteriormente a essas leis de proteção de dados, envolveria ali, por exemplo, acesso ao judiciário para poder solicitar a exclusão, justificar aquela exclusão, envolvia um trabalho muito maior, né? Uma justificativa muito maior para solicitar a exclusão dos nossos dados de uma plataforma online. Hoje, pessoal, com o direito dos dados de posse do titular, simplesmente com um acesso a um canal de privacidade que as empresas obrigatoriamente têm que fornecer, a gente pode solicitar a exclusão dos nossos dados e, se não houver a exclusão desses dados, essa empresa fica sujeita a autuações pelos órgãos fiscalizadores, tá? A gente, inclusive, como titular dos dados, pode denunciar uma situação dessa. E é importante também ressaltar que isso é aplicável para todas as empresas, né? Então, não é só para as redes sociais, para os mecanismos de busca, para não citar nomes, não é só para essas empresas, a LGPD é aplicável para todas as empresas, né? E é evidente que cada empresa tem um nível de uso de dado, né? Mas todas elas têm que ter ali os requisitos mínimos para tratamento de dados. Então, tem que ter um canal de denúncia, tem que ter o consentimento do titular, caso não houver uma outra base legal, enfim, existe ali
realmente uma normativa para esse tratamento de dados. E uma outra questão que a gente traz aqui, uma frase para contextualizar, é que o valor dos dados superaram o valor do petróleo. Tem um documentário na Netflix muito interessante que chama Privacidade Hackeada, né? Esse documentário precede um pouco as leis de proteção de dados, inclusive essa frase direito aos dados deveriam ser direitos fundamentais, é uma frase que eles citam lá no documentário, né? E eles citam também que o valor dos dados superaram o valor do petróleo. E aí, se a gente realmente não tem um olhar mais abrangente sobre o uso de dados, parece que é um sensacionalismo, né? Mas vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia, pessoal. Saiu uma notícia em fevereiro desse ano sobre como o iFood, né, que é uma plataforma que a gente conhece bem, como eles estavam usando os dados que eles obtiveram ao longo do tempo, né, para potencializar o iFood. Então, o objetivo inicial do iFood era democratizar ali delivery, entrega, né, em geral de refeições. E ele conseguiu fazer isso. Muitos restaurantes lá posicionados por avaliação, maravilha, todo mundo vendendo pelo iFood, ok. Chegou numa determinada massa de dados, o iFood começou a fazer o seguinte, ele entendeu, por exemplo, que em Campinas, na região X, vende-se no final de semana um determinado tipo de refeição, né? E aí o iFood diretamente fez parcerias com com estabelecimentos que têm potencial para produzir isso, compra, né, essas refeições antecipadamente por encomendas e vendem isso na plataforma, se posicionando estrategicamente dentro do aplicativo. E aí, nessa notícia do G1, depois eu posso até compartilhar com vocês, os restaurantes estão começando a reclamar, olha, antes eu vendia tanto pelo iFood e agora eu estou vendendo 3, 4, 5, 6 vezes menos e eu estou indo à falência, né? Então, pessoal, percebam como ter informação, ter um dado importante ali, um dado que potencialize o negócio, é muito valioso para as empresas hoje, né? Em via de regra, a maioria desses unicórnios que a gente vê hoje, unicórnio é um termo usado aí para identificar uma startup que de um período muito curto de tempo virou uma virou uma empresa milionária, né? Em via de regra, essas empresas usam as informações em privilégio do seu negócio, né? Então, só para também não deixar em aberto essa situação, o que o iFood está fazendo não é crime, tá? Eles têm todo o direito de usar isso, até porque eles não identificam as pessoas, eles usam realmente esses dados para fins estatísticos, né? Então, eles têm informação por região, por produto que mais vende, eles usam isso estrategicamente, e é evidente que com a preocupação da LGPD, de forma alguma eles identificam qual é a pessoa que mais consome, né? Para que eles não fiquem expostos aí às autuações da LGPD. Pessoal, seguindo aqui, um dos casos, aliás, o caso que mais chamou a atenção do mundo todo e que causou um boom nas autoridades, né, e trouxe essa preocupação realmente para todo mundo em relação à proteção de dados, foi o caso da Cambridge Analytica, que ela conseguiu informações via Facebook de diversos ali, de milhares de eleitores americanos, né? E o que a Cambridge Analytica fez? Deve ser até um caso conhecido de vocês. Elas mapearam o perfil dos eleitores, né? E começaram a criar estratégias, direcionar campanhas para que, pelo perfil do eleitor, ele conseguisse ser mais influenciável, né? Então, acredita-se ali, de certa forma, que o acesso indevido a esses dados e o uso indevido desses dados para direcionar esse tipo de campanha acabou influenciando diretamente a eleição do cargo mais importante do mundo, né? E foi a partir daí realmente que os países começaram a se preocupar com o uso dos dados dos titulares e como essas empresas gigantes utilizavam os dados pessoais dos usuários. Tem um outro caso bem interessante também, é um caso de um supermercado americano, Target, talvez seja de conhecimento de vocês também, saiu até num livro, mas com outro olhar, um olhar de estudo de comportamento, mas esse caso da Target é bem interessante, porque a LGPD, ela fala da proteção de dados, mas não é só a proteção de dados
em cima de dados online, também em cima de dados físicos, né? Então, por exemplo, o caso da Target, o que aconteceu? A Target tem uma sistemática lá de coletar na compra quando você faz uma compra na Target, ela coleta ali o seu CPF ou a sua identificação pessoal e mapeia, de acordo com as compras que você faz, o seu perfil de consumo, né? E depois ela direciona campanhas online ou offline, que são os famosos panfletos, para engajar você em compra de produtos que possam ser do seu interesse, né? Então, imagina o seguinte, eu estou acostumado a comprar muitos produtos para churrasco, esse tipo de coisa, automaticamente eu vou receber ali muita propaganda que possa potencializar a venda da Target em cima do meu perfil, né? E tem um caso interessante, que um pai de família, ele estava acostumado a receber ali propagandas que eram de interesse do perfil dele, né? E em determinado momento ele começou a receber propaganda de produtos para gestante, né? E aí ele entrou em contato com o saque da Target e comentou com o atendente, olha, tem uma coisa errada aí, o meu perfil sempre recebi da Target ofertas de produtos que são do meu interesse e agora estou recebendo de produtos de gestante, não tem nada a ver comigo, né? E aí, o atendente ficou de retornar para ele, né? E retornou depois de um certo tempo. E aí quem se desculpou, na verdade, foi o pai, né? O pai acabou com esse insight dessa situação de ter uma possibilidade de gestação aí na família, acabou investigando e descobriu que a filha estava grávida, né? Então, pessoal, o que acontece? Houve ali, é lógico que não foi proposital, mas houve ali uma invasão de privacidade, né? A Target, usando uma estratégia de venda, acabou diretamente ali influenciando, é lógico que é um problema familiar, mas acabou sugerindo que alguma coisa poderia existir ali, né, naquela família, né? Então, esse tipo de invasão de privacidade, né, é que a lei de proteção de dados, tanto no Brasil ou fora do Brasil, vem trazer. E já destacando, para a gente contextualizar, não é que a Target não vai mais poder fazer isso, tá? Isso é importante ficar claro. A Target vai poder continuar usando essa estratégia de direcionar campanhas por perfil, mas em algum momento do relacionamento entre a Target e o cliente final, ou seja, entre o consumidor e a Target, vai ter que existir o consentimento de uso daqueles dados. Porque o consentimento é uma base legal para o uso de dados, né? Então, imagina o seguinte, a Target vai ter que, na compra, ou como eu disse, em qualquer momento do relacionamento, solicitar para aquele cidadão, para aquele indivíduo, que ele consinta que aqueles dados vão ser usados para aquela finalidade, ou seja, a finalidade de direcionar campanhas para o perfil dele. Bom, e outra questão irrelevante sobre essa questão do consentimento, ou seja, a Target vai poder continuar fazendo esse tipo de trabalho desde que haja o consentimento, então esse é o ajuste que eles vão precisar fazer no negócio deles, nesse sentido de consentimento. E o consentimento, pessoal, dá automaticamente o direito ao indivíduo a revogar o uso desse dado. Então, se em algum momento nós pessoas físicas, entendermos que uma organização está usando os nossos dados para outra finalidade, se não pela qual a gente fez o consentimento, a gente pode solicitar a revogação, que é o quê? Excluir ali ou cancelar o direito deles usarem os nossos dados, tá? Então, já contextualizando um pouco sobre LGPD no mundo, entendendo ali no exemplo de um mercado, por exemplo, como é que isso vai alterar, né, o processo de comunicação da Target, do supermercado com o cliente. Bom, agora falando já diretamente da LGPD, a LGPD foi sancionada em agosto de 2018, teoricamente entraria em vigor agora em agosto de 2020, de fato entrou, né? Mas houve aí a prorrogação das sanções. Então, a NPD, por exemplo, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi constituída aí de última hora, já existem ali os papéis definidos, mas bem da verdade é que foi de última hora, então até por isso as sanções só vão
ocorrer no próximo ano. E, evidente, devido à pandemia, né? A pandemia trouxe uma preocupação muito maior para o mundo todo, e a LGPD acabou ficando aí de escanteio, mas também por uma questão de relacionamento entre empresas brasileiras e empresas de outros países, é importante que ela vigore. Então, já começou a vigorar, né, em agosto de 2020, mas as sanções vão ocorrer só a partir de 2021. Tá? E o objetivo da LGPD, pessoal, é regulamentar o tratamento de dados. Ok. Mas o grande objetivo, ou seja, acima do objetivo de regulamentar o tratamento de dados, está realmente a intenção de garantir os direitos fundamentais relacionados à proteção da liberdade, privacidade e intimidade das pessoas. Ou seja, a LGPD, qualquer lei de proteção de dados, vai usar a proteção de dados, né? Ou seja, através da proteção de dados, ela vai garantir, ou vai pelo menos procurar garantir, né, que o indivíduo tenha a privacidade, principalmente aí no que tange os dados. Pessoal, agora vamos entender um pouquinho aonde é aplicável a LGPD. Né? A LGPD ela é aplicável em todo o território nacional, ou seja, qualquer dado coletado, tratado dentro do nosso território nacional, seja de uma pessoa brasileira ou estrangeira, tá? Ou seja, se um estrangeiro tiver um dado coletado dentro do território nacional, automaticamente aquele tratamento de dado tem que se enquadrar também na LGPD, ou seja, não é porque ele é estrangeiro que vai dispensar o consentimento do uso daquele dado. Então, dentro do território nacional, a LGPD é aplicável para qualquer indivíduo, seja ele de nacionalidade brasileira ou estrangeira. Tá? Outra questão importante, pessoal, é que a LGPD e também a GDPR, qualquer lei de proteção de dados, ela não trata só do consentimento. Tá? O consentimento realmente é uma ponta do iceberg que visa regulamentar a coleta do dado. Né? Mas existem outros tratamentos de dados, por exemplo, o armazenamento desse dado, o compartilhamento desse dado, o uso do dado para processar alguma informação, ou seja, o processamento desse dado. Então, todos esses temas que eu comentei com vocês, de processamento, compartilhamento, armazenamento, eles são tratamentos de dados também, né? E eles precisam ali atender alguns requisitos para a LGPD. O consentimento, por exemplo, que é, como eu disse, a ponta do iceberg, ele dá o direito de você coletar, porque houve o consentimento do titular, né? Mas tem que ficar muito explícito para quem está consentindo qual é a finalidade de uso daquele dado. Né? Então, se a gente tem o consentimento do titular do dado para usar o dado dele para uma atividade X, nós não vamos poder usar aquele dado para atividade Y, porque se a gente fizer isso, né, automaticamente a gente está infringindo ali, a gente está violando a proteção de dados do titular. Bom, visto a questão da aplicação da LGPD, vamos dar uma olhada agora nos novos conceitos que a LGPD traz para o nosso dia a dia. Então, o primeiro conceito mais importante, pessoal, é o que a LGPD vai proteger. A LGPD vai proteger dados pessoais, mas esses dados pessoais são categorizados em duas vertentes. Primeiro é o dado pessoal normal, que é uma informação que possa identificar uma pessoa, né? Ou seja, pode ser uma informação direta de RG, CPF e tudo mais, ou uma informação que de alguma forma identifique uma pessoa. Então, não é necessário que seja explicitamente o CPF, RG, endereço, nome, e-mail, não. Se a gente tiver alguma informação que de alguma forma identifique uma pessoa, isso tem que ser protegido porque é um dado pessoal, né? E a gente tem uma outra categoria de dado pessoal que são os dados pessoais sensíveis. O dado pessoal sensível, pessoal, é qualquer informação de saúde, de menores de idade ou qualquer informação que possa discriminar alguém, né? Então, por exemplo, hospitais, creches, escolas para crianças e adolescentes, todo esse segmento que trata dado pessoal
de menores ou por questões de saúde, eles vão ter uma preocupação muito maior, porque dentro da LGPD existem artigos separados. Tem um artigo que trata dado pessoal e tem um artigo que é um pouco mais rígido que trata dado pessoal sensível. São requisitos diferentes de tratamento, né? Então, realmente, essas entidades, elas vão ter uma preocupação muito maior em relação à proteção de dados, né? Um hospital, por exemplo, ele vai ter que cuidar muito bem de todo o processo de tratamento de dados, desde a coleta na recepção até quem vai acessar aquela informação. Trazendo já como exemplo da GDPR, na Espanha houve uma multa, né? Aplicaram uma multa no hospital, porque ele não conseguiu comprovar o que ele fazia de processos ali, de TI, administrativo, jurídico, enfim, processos em geral, como ele protegia as informações dos pacientes, né? Então, vocês já devem ter visto no Brasil uma situação mais ou menos assim. Você entra no SUS com um pedido para um procedimento médico, aí você cai em uma fila, né? E aí, em algum momento que você está na fila, aguardando para o agendamento do procedimento médico, você recebe um contato de alguém que fala, olha, você está na fila do SUS ali para esse procedimento médico e eu consigo te passar, te encaixar em tal data, mas para isso você precisa me pagar ou depositar uma quantia, né? Pessoal, é evidente que existem N crimes envolvidos nisso, tem uma quadrilha por trás disso. Mas, olhando com a perspectiva da LGPD, a gente tem que pensar em como é que esse pessoal conseguiu acesso àquela informação, né? E mais do que isso, se a gente sofrer uma violação de privacidade dessa, e a gente denunciar um hospital que a gente teve o contato, né? E aí a NPD for lá fiscalizar, por exemplo, o hospital vai ter que comprovar como ele protege essas informações, porque se ele não conseguir comprovar que ele protege, ou se ele simplesmente não tiver feito nada para proteger aquelas informações, certamente ele vai ser autuado, né? Pelo menos falando da GDPR, tá, pessoal? No Brasil é uma realidade que ainda está por vir, né? Mas o fato é que comprovar que a gente faz alguma coisa para proteger o dado já é um grande diferencial, tá? Porque alguns acessos a informações, eles são inerentes ao colaborador ou as pessoas que trabalham ali no dia a dia, né? E a empresa tem que se cercar do que? Fazer a parte dela, né? Em relação à proteção de dados, né? E principalmente conseguir demonstrar que ela faz a parte dela. Se houver um vazamento de dado e houver uma autuação, você conseguindo comprovar que você faz a sua parte, a NPD vai conseguir, pelo menos, te dar uma advertência evidente, mas não vai te autuar. Existe uma característica muito particular dessa lei, que é essa questão de instrução, não é só realmente uma punição. Se vocês lerem a lei de proteção de dados, você vai ver que tem uma receita ali. Ela descreve, lógico que tem questões interpretativas, mas ela descreve ali mais ou menos o que é que você precisa fazer para proteger o dado e que se houver o vazamento de dado, a entidade vai avaliar se cabe uma multa ou não, se cabe uma advertência, enfim, qual vai ser a sanção, a autuação que você vai sofrer, né? Bom, então, espero que tenha ficado claro a questão aí do uso do conceito, né, de dado pessoal e também o conceito de dado pessoal sensível, porque realmente eles são tratados de formas diferentes pela lei. Bom, agora vamos entender qual um conceito bem importante aí, eu diria que é um dos mais importantes, quais são os papéis que as empresas e as pessoas têm dentro da LGPD. Então, o primeiro papel, e vocês já devem ter percebido ao longo da nossa conversa, é que o titular do dado, né, agora ele tem todo o poder em sua mão de consentir o uso da sua informação ou não, né? Então, o titular do dado é o papel mais importante aí dentro da LGPD. Na sequência, pessoal, entram os agentes de tratamento. E aí, os agentes de tratamento, eles são separados em duas categorias, controlador e operador. Desculpa. O controlador, pessoal, é quem coleta o dado diretamente do titular, né? E esse controlador, como ele estabelece com o titular a finalidade, o consentimento e tudo mais, é ele quem decide o que é que vai ser feito com aquele dado pessoal, né? Então,
em resumo, o controlador, ele é o responsável pelo tratamento de dado do titular ao qual ele coletou o dado, né? Na sequência, a gente tem o papel do operador. O operador é quem realiza o tratamento daquele dado para alguma finalidade específica. Então, pode ser que em algum momento o controlador do dado compartilhe esses dados com o operador, né? E o operador, a fim de cumprir ali um objetivo estabelecido entre as partes, ele vai fazer o tratamento daquele dado. Vamos pegar como exemplo o departamento pessoal, né, da Jota. Então, a Jota, nesse cenário, ela se enquadra como operador. O cliente da Jota, vocês, são os controladores em relação aos dados dos funcionários de vocês. Então, vocês coletam os dados dos funcionários com o objetivo de processar a folha de pagamento, atender às obrigações legais. Então, vocês são os controladores desses dados. A Jota, nesse cenário, é o operador. Por quê? Vocês, controladores, compartilham essas informações com a Jota para que a Jota possa processar a folha de pagamento, mandar apoio social, enfim, fazer atender todas as obrigações legais que são relacionadas à folha de pagamento. Então, dentro desse cenário, eu espero ter realmente elucidado para vocês qual é o papel de vocês ali em relação à coleta de dados dos titulares. E aí eu dei um exemplo só da folha de pagamento, mas esse exemplo de controlador dos dados é aplicável a clientes também. Se você obtém dados dos seus clientes e não está subsidiado por uma outra base legal, que a gente vai ver já na sequência, automaticamente você vai precisar do consentimento para o uso daquele dado. Então, você é o controlador daquele dado. Você, controlador, é quem determina o que vai ser feito com aquele dado, né? E você automaticamente é responsável, se houver um vazamento, uma auditoria, você é responsável por responder de como é o tratamento daquele dado. E aí, na sequência, a gente tem um outro papel, que é o encarregado da proteção de dados. O encarregado da proteção de dados a gente pode entender como um fiscal, né? Cada empresa tem que eleger uma pessoa, né, que vai atuar como o DPO, que é o encarregado de proteção de dados. A LGPD, pessoal, não estabelece que o DPO tenha que ter alguma qualificação específica, mas é razoável que tenha, né? Até para que você consiga realmente conduzir uma adequação de atendimento LGPD e que você consiga também, em uma eventual denúncia, um eventual vazamento de dados, uma eventual autuação, você tenha alguém que vá trabalhar e vá responder essas questões em nome da empresa, né? Tem uma certificação importante para isso, que é da Exim. Ela tem uma trilha de capacitação que você vai passando os degraus ali e você obtém ali um título de DPO. E esse título de DPO te dá algumas qualificações de interpretação da LGPD, da GDPR, de segurança da informação em geral. E aí, com esse olhar mais técnico, né, de todo esse cenário, você olha para o cenário da empresa e consegue sugerir ali quais são as necessidades de adequação de cada negócio. O encarregado de proteção de dados, então, pessoal, ele é responsável por conduzir a adequação dentro das empresas e ele é responsável por intermediar com a ANPD, né, caso houver uma necessidade de comprovação do que a empresa está fazendo para proteger esses dados, né? E ele também é responsável por conversar com o titular numa eventual dúvida, uma dúvida mais técnica. Olha, eu recebi esse contato e esse dado eu tenho certeza que estava só com vocês. Então, o encarregado de proteção de dados pode responder diretamente para o titular, falando, explicando qual é a situação, se houve uma violação ou não, enfim, ele tem que realmente ajudar a empresa, né, o controlador, a responder uma denúncia. Bom, dando sequência aqui, agora vamos ver as bases legais. Então, a base legal, pessoal, qual que é a base legal dessas daqui que a gente elencou, que a gente trouxe no slide? Ela é que dá o direito da gente tratar um dado, né? Então, a base legal mais comentada, principalmente na questão de marketing, comércio, enfim, para o uso de dado para alguma estratégia empresarial, ela se enquadra sempre como consentimento, né? Então, é necessário que o titular do dado consinta o uso daquele dado, né? E automaticamente, como eu comentei lá no início, a gente dá também o direito
do titular do dado revogar o uso. E quando a gente dá o direito de revogar, a gente tem que dar também um canal para ele revogar o uso desse dado. Então é importante que a gente tenha na URA do nosso atendimento, ou no nosso site, ou um e-mail, de alguma forma criar um canal de denúncia, né, para que no termo de consentimento que você vai criar para o titular do dado, você já escreva lá, você está consentindo o dado para essa finalidade. Se em algum momento você não quiser mais que a gente tenha acesso a esse dado, você pode solicitar a exclusão através do canal XYZ, né, como o WhatsApp fez aí na atualização de privacidade deles. Outra base legal também importante que dispensa o consentimento é a questão de obrigação legal. A obrigação legal, por exemplo, envio para o e-social, que é uma obrigação legal. É evidente que para isso você já tem essa base legal, você não precisa do consentimento do titular do dado. E mais do que não precisar, você não pode solicitar o consentimento, porque, como eu disse, o consentimento dá o direito à revogação. E quando é o atendimento de uma obrigação legal, pessoal, você não pode dar o direito dele revogar, né? É uma obrigação legal, essa é a base legal. Não é necessário que haja consentimento e também, automaticamente, não tem direito a revogar o uso desse dado. Legítimo interesse, então, por exemplo, processamento da folha de pagamento, envio do olerite para o colaborador. Isso aí é legítimo interesse, ele tem interesse em receber, a empresa tem que enviar, então há um interesse em comum. Outra base legal bem interessante é a questão de execução de contratos. Normalmente, a execução de contratos é entre ali operador, controlador, né, e estabelece o compartilhamento de dados, o que as empresas fazem, as partes fazem para regulamentar e proteger essas informações. Então, esse compartilhamento de informação normalmente é regulado por um contrato, né? Questões de saúde, então, você está, por exemplo, no hospital, esse tipo de coisa, não precisa do consentimento, desde que a finalidade seja realmente saúde. Se em algum momento a clínica médica que você foi, ou o hospital que você foi, usar aquele dado para compartilhar com um parceiro, para te oferecer um serviço, aí sim você vai precisar do consentimento, porque não foi para a finalidade de saúde, foi para uma outra finalidade em ao qual você necessariamente tem que consentir, senão eles não podem usar. Para fins de pesquisa também, pesquisa é uma outra base legal, por exemplo, o IBGE coleta informação de milhares, milhões de pessoas, né, e usa essas informações para criar, para fins estatísticos. Então, a única exigência para o fim de pesquisa é que realmente consiga se comprovar a anonimização dos dados. A anonimização é um termo bem descrito dentro da LGPD, porque você pode sim, com a base legal de pesquisa, usar os dados, mas realmente você precisa anonimizar aqueles dados, ou seja, você usa o dado para um fim estatístico e de forma alguma ninguém ali que tem acesso àquilo vai conseguir identificar uma pessoa, né? Para questões de proteção de vida, então, criminosos, enfim, questões aí de proteção de vida coletiva, o titular do dado não pode solicitar a exclusão, né? Questões de política pública, né, de eleitos, enfim, isso também é uma base legal que dispensa o consentimento, processos judiciais e proteção do crédito. Então, estou com o meu nome no Serasa, vou ligar no Serasa para excluir os meus dados lá. É evidente que isso não vai poder acontecer porque essas empresas de proteção de crédito, elas estão subsidiadas em ter esse dado com essa base legal que é a proteção do crédito, tá? Pessoal, espero realmente ter conseguido contextualizar o porquê da LGPD, alguns papéis, eu sei que é muita informação e para consolidar tudo isso, realmente a gente precisa de um entendimento prévio, espero ter trazido esse entendimento prévio, e o próximo passo agora a gente vai sugerir ali algumas situações para implantação. Eu acho que o Rafael quer comentar alguma coisa. Vamos lá, Rafael. Isso mesmo, João. Eu gostaria que talvez faça sentido, ao invés da gente deixar para o final para responder essas perguntas que o pessoal já colocou aqui no chat, o que você acha de você passar, né, essas perguntas? Pelo que eu vi ali, acho que é bem rápido, é fácil, mas já dá para direcionar para o pessoal que está com essas dúvidas aí. Pode ser? Com certeza. Deixa eu dar uma lida aqui, só um minutinho.
Ó, a primeira ali do Luiz, como saber se o coletor dos dados não vendeu os dados? É aí que tá, né? É difícil saber, a gente, no papel de titular, né? Mas se a gente desconfiar, e um dos canais de denúncia para isso vai ser o PROCON, a gente pode denunciar e isso pode exigir ali que a empresa comprove se ela tem proteção de dados, se ela compartilhou ou não. Se houver uma evidência mais forte de que aquele dado foi compartilhado ou vendeu aquele dado para outra companhia, você pode apontar essa evidência e aí o PROCON, junto com a NPD, vão fiscalizar. No Brasil, só para deixar bem claro isso, é muito recente, a NPD acabou de ser constituída, né? Então, realmente vão ter ali próximos capítulos que a gente vai entender melhor esse processo de denúncia e de fiscalização. Mas, em via de regra, saber se a empresa vendeu o dado é realmente subjetivo, né? Você não sabe de onde aquela empresa conseguiu aquele dado. Mas se você receber uma abordagem, por exemplo, de uma empresa hoje, e você falar, mas como que essa empresa tem esse dado? Você pode automaticamente denunciá-la ou você pode solicitar, se você não quiser entrar nesse mérito de denúncia, solicitar que ela exclua os seus dados, tá? João, um pouquinho mais para cima, o Luiz mesmo ele faz uma outra pergunta aqui, ó. Excluir é uma coisa, apagar é outra. Quem garante a absoluta exclusão? Olha, quem garante é o DPO, tá? O DPO tem que ter realmente um mecanismo comprovado de que o dado foi excluído da base de dados, né? Isso, a transparência desses processos é uma questão que a LGPD traz muito, muito forte. Então, quem vai conseguir comprovar vai depender, lógico, do contexto de cada empresa. Como é que a gente vai saber que o WhatsApp excluiu os nossos dados, né? Mas tudo bem, se a gente solicitou a exclusão, em algum momento a gente tiver uma evidência de que ele não foi excluído, realmente eles vão ter um grande problema, porque é um direito titular, você tem ali a solicitação e em algum momento houve a exclusão ou não. Mas essa questão, Luiz, essa pergunta é bem interessante, pelo seguinte, ó, uma empresa normalmente tem uma política de backup, então ela tem lá backup de, sei lá, 1 ano, 2 anos. E há uma discussão no meio técnico que assim, tá bom, a gente solicita a exclusão hoje, mas e os backups que tem ali 1, 2 anos? Como é que eles vão excluir, acessar aqueles dados que às vezes eles não são acessíveis, né? É necessário que haja um processo de restore em cima daquilo. Então, para cada empresa, existe uma realidade de exclusão do dado. Ela tem que excluir para que ninguém consiga mais acessar, mas ela tem que ter um cuidado de entender também se em algum momento pode ser necessário restaurar um backup e aquele dado vai estar lá de novo, né? E aí precisa realmente ter uma preocupação, uma cadeia de preocupação também com a guarda desses dados. Além do dado em produção, como é que vai ser feita a exclusão desses dados que estão guardados por backup ou por qualquer outra necessidade. Desculpa, eu não tinha visto essa primeira pergunta aqui. Aí o Luiz fala pão de açúcar, legal, boa. Pessoal, pode mandar então. Vamos saber. Então, a LGPD se enquadra para a empresa que trabalha com dados de empresas e não pessoa física. É assim, se você trabalha com dados de uma outra empresa, você consegue identificar os sócios, por exemplo, né? Ou de alguma forma você chega numa pessoa física. Então, é evidente que o grau de necessidade de proteção de dados, ele diminui um pouco, porque não é diretamente com um titular, mas existe sim a necessidade de ter um tratamento de dado protegido. Então, até na implantação a gente vai dar algumas deixas ali para vocês entenderem como mapear esses dados, né? E qual é a necessidade e qual é a urgência, ou a prioridade, né? Melhor palavra é a prioridade, para proteger aquela informação. Então, sim, dados de empresas, como ele pode identificar um sócio, por exemplo, você tem o dado financeiro de uma empresa que teve um lucro, sei lá, de milhões. Se de alguma forma pode chegar ao sócio dessa empresa, né? Você pode identificar então uma questão de lucro de uma pessoa física. Então, realmente, você precisa proteger aquilo de alguma forma. Quando passamos referência comercial de um cliente, quais cuidados precisamos ter com a LGPD? Excelente pergunta. Existe, pessoal, algumas empresas de software que elas fazem parceria com empresas que têm dados, para que essas empresas que têm dados forneçam software a partir de
de uma informação que ela obteve de um parceiro. Eu estou falando aqui, estou criando o cenário na hora, mas existem empresas de software muito famosas no mercado que eles recebem indicação, mas é uma indicação não autorizada pelo cliente final, né? Elas recebem, olha, eu tenho essa base de dados desses clientes aqui que tem problema, você pode entrar em contato que eles precisam do seu produto. Então, a referência, é lógico que vai ter que continuar existindo, o mercado precisa dessa referência comercial. Nenhuma empresa descarta a necessidade de ter referência comercial. Mas vai ser importante a gente entender no relacionamento com esse cliente, se não é importante, antes de eu referenciar um fornecedor para ele, eu pedir autorização. Olha, eu posso te pedir para um fornecedor que eu conheço entrar em contato contigo para tal necessidade? Então, ter essa autorização do titular do dado, né, do titular em si, vai ser importante para a gente não ficar exposto a uma denúncia ou alguma situação desse tipo. Tá? Pode ser que a pessoa que recebeu a referência, né, ou a pessoa que foi referenciada, nunca levante essa bola. Olha, você não poderia ter feito isso. Mas se você tiver a preocupação de estar em compliance com a LGPD, é importante que você obtenha dessa empresa a autorização de referenciar um fornecedor, referenciá-lo a um fornecedor. Como funciona quando nossa folha de pagamento é terceirizada? Bom, esse caso da folha de pagamento é uma questão de legítimo interesse, né? O titular do dado precisa que a folha de pagamento seja processada para que calcule lá os eventos, enfim, faça tudo que vocês aí sabem melhor que eu. Mas, no caso da terceirização, o operador, que por exemplo a Jota, quando processa a folha de pagamento, ela tem os cuidados ali. Então, ela tem backup criptografado, tem contingência de dados, tem permissões de acesso, só a pessoa que realmente processa aquela empresa tem acesso aos dados daquela empresa. Então, o operador de dado, nesse caso, ele tem que ter as preocupações relativas ao tratamento de dado que ele faz. O controlador, que é a empresa que contrata diretamente o colaborador, o controlador ele não precisa, para processar a folha de pagamento, solicitar o consentimento, porque ele está embasado numa outra base legal, que a folha de pagamento se enquadra, por exemplo, em várias bases legais. Obrigação legal, uma delas, porque você precisa do dado para mandar para o e-social, e o processamento da folha de pagamento pode se enquadrar como legítimo interesse. Tá? Como excelência, você pode até comunicar ao colaborador, por exemplo, no contrato de trabalho, comunicar que esse dado é compartilhado com o operador que processa a folha de pagamento, mas a título realmente de comunicação. Não pode, né, aliás, não pode ficar ali explícito que você está solicitando consentimento, é mais a título de comunicação mesmo. Mas como excelência, não é obrigado. Como vai funcionar com as notas fiscais? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta aqui. Bom, a nota fiscal, vocês podem ter percebido que muita coisa está mudando. Você não consegue mais acessar sem certificado. Enfim, esse mercado aí está tendo algumas mudanças visando a proteção de dados. Então, esse é um ponto. Né? Outro ponto é assim, quem faz a escrituração das notas fiscais, por exemplo, vai ter que ter a preocupação com o cuidado do tratamento que lhe cabe, que é o armazenamento e processamento daqueles dados. Então, permissão de acesso, criptografia dos dados, enfim, proteger aquilo de alguma forma para aquele dado não vazar. Então, tem várias situações nessa questão de nota fiscal. Tem a questão aí do acesso via fisco, que está mudando bastante, né? E cada vez mais vai melhorar essa segurança. E tem a questão de quem processa esse tipo de trabalho, que vai ter um cuidado ali que lhe cabe, que é o armazenamento e processamento daquela informação. Tá? Não sei se era justamente isso. João, eu só colocaria o seguinte, né, nessa pergunta aí, até mesmo por conta da quem fez esse questionamento foi a Presmate, que é uma indústria. Imagina o seguinte, né, uma indústria que teoricamente não usa o dado, né, para fazer, vamos falar assim, comércio em si. Ela, na verdade, então, ela capta a informação do seu cliente para poder, então,
emitir uma nota fiscal contra ele, né? Um pedido inicialmente e efetivamente uma nota fiscal de venda para ele. Imagine, vamos admitir que uma empresa como essa, ela usa o dado estritamente como uma obrigação legal, né? Exatamente. Então, nesse sentido, ela não precisa pedir consentimento para essa empresa, correto? Correto, perfeito. Né? Para emitir nota fiscal, com certeza você não precisa do consentimento, porque é uma obrigação legal. Ou seja, porque é uma obrigação legal? Você não consegue cumprir uma obrigação legal se você não tiver aquelas informações. Agora o que a gente precisa se preocupar é assim, ó, o nosso cadastro de cliente. Ele pede lá só o que é necessário para a nota fiscal? Ou ele pede outras coisas lá que não são relacionadas à emissão da nota fiscal? Se houver um pedido ali, referências comerciais, dados bancários, enfim, qualquer outra informação que não caracteriza que a finalidade é a emissão de nota fiscal, aí sim você tem duas alternativas: solicitar o consentimento ou tirar essa parte que não é relativa à nota fiscal desse pedido de informações aí para a emissão da nota. Então, tem até um termo na LGPD que chama privacidade por padrão, privacy by design, by default. É o que? Você, na coleta do dado, já eliminar qualquer possibilidade ali de dúvida. Então, olha, eu só preciso disso aqui para emitir nota fiscal, então eu só vou pedir isso aqui para nota fiscal. Que ali você já mata, já corta o pé da cama, que é um termo ali que a gente usa bastante. Você já elimina ali a necessidade de proteger, a necessidade das outras proteções de dados. Você não vai precisar se preocupar em proteger, não vai precisar se preocupar em pedir o consentimento, não vai precisar excluir se ele solicitar, porque na verdade você nem solicitou aquele dado. Então, sempre coletar todo o necessário, somente o necessário, é a melhor prática para deixar enxuto realmente esse processo aí de tratamento de dados. Perfeito. Vamos ver outra pergunta aqui. Tá bom. E o CRM que eu uso para enviar newsletter que acumulei durante anos, não só pela inscrição no meu site, mas também pela coleta de cartão de visita. É uma pergunta interessante, tá? O marketing realmente está sendo bastante impactado com a LGPD, e o que a gente precisa entender é o seguinte: para a base que a gente já tem, a gente realmente também precisa se preocupar com a LGPD, tá? Em algum momento desse relacionamento, você vai ter que ter essa autorização. Se você já tiver, olha, o cliente se cadastrou no seu site para receber a newsletter. Se você está mandando newsletter, ok. Se você está mandando outro tipo de propaganda que não é newsletter, aí é um desvio de finalidade. Então, a gente precisa entender inicialmente, né, como foi a coleta desse dado. Se a coleta não existiu, foi só por cartão de visita, é claro que quem te dá um cartão de visita subentende-se que você vai fazer um contato ali para fazer um negócio, né? Mas o direito de continuar, no momento que não houve aquele primeiro negócio, né? Ou seja, a finalidade era, de repente, comprar um produto X, e você está ofertando ali outros produtos, ou está usando aquele dado que você obteve para enviar outras coisas do seu portfólio, você precisa ali de alguma forma, tá? Precisa usar realmente a criatividade, de alguma forma ter esse consentimento para se resguardar em relação à LGPD. Eu volto naquele tema. Existe a grande possibilidade da pessoa nunca te denunciar ou te questionar sobre isso. Mas precisa ter essa preocupação ali, dependendo do número de clientes que você contata ativamente, você precisa ter uma preocupação, porque um ou outro pode fazer uma denúncia e pode vir uma fiscalização, e aí você vai ter que comprovar, no geral, como é que você obteve esses dados, né? Então, só para resumir, é importante que de alguma forma você consiga o consentimento, sim, dessa pessoa aí que você envia o newsletter. Pode ser até na própria newsletter. Olha, pessoal, estou mandando essa newsletter aqui, que agora está entrando na lei de proteção de dados, então se você está de acordo, clique aqui para continuar recebendo as nossas propagandas, né? Ou se você, aí é lógico que precisa entender juridicamente o negócio, mas você pode continuar mandando e dar a opção da pessoa escrever para a pessoa que, se ela continuar, se ela não excluir o dado ali que você já tinha, automaticamente ela está consentindo o que você vai continuar enviando a newsletter. Esse
esse tipo de abordagem de assim, a pessoa tem que tomar uma ação para excluir, não é muito bem visto na LGPD, mas te dá alguma proteção se houver um questionamento, como tudo ainda é muito novo. Deixa eu ver aqui, ó. O Marcos colocou um caso bem interessante. No meu caso, trabalho fortemente com a captação de leads, e-mails de possíveis clientes. Uma vez lead, começamos a trabalhar na geração de conteúdo para uma venda. Nesse caso, quando o lead acessa a minha base, ele precisa ter algum campo concordando em participar dessa. Exatamente, Marcos, é isso aí. Se você tem uma página, por exemplo, na hora que você coleta o e-mail dessa pessoa, você já deixa bem explícito ali para que você vai usar aquela informação. Automaticamente, então, a pessoa, quando se cadastra, vai estar consentindo que você vai usar essa informação para essa finalidade. Essa, acho que dentro desse cenário aqui, é a única preocupação. E também, nesse termo de consentimento, tem umas questões aí, por exemplo, você pode deixar explícito já no consentimento, nessa captação do e-mail, explícito um canal de privacidade, que a pessoa pode solicitar exclusão, isso demonstra realmente que você está adequado à LGPD. Aqui, ó. No caso de sistema de dados que temos hoje na empresa, a empresa terá que adequar o sistema para que possamos utilizar parte da LGPD. Bom, o sistema de dados que você tem hoje, o que ele vai precisar te dar de funcionalidade ou de recurso, né, para que você esteja adequado à LGPD? Primeiro, a questão de logs de acesso. Então, você tem que ter rastreabilidade de tudo que acontece ali. Segundo, ele tem que te dar um nível de permissionamento que consiga atender o objetivo de proteção de dados. Então, só as pessoas que realmente precisam daquela informação para atender a finalidade vão ter acesso àquilo, né? E segundo, aí entra mais a questão de tecnologia, proteger, né? Se for em nuvem ou se for local, aí depende realmente desse contexto de infraestrutura, de como é que você vai proteger a disponibilidade e armazenamento dessas informações. Mas operacionalmente do sistema, o que eles precisam te dar é realmente essa rastreabilidade e a possibilidade de limitar o acesso de acordo com a finalidade do uso do dado. Acho que a minha pergunta acima foi respondida dentro da missão de NF. Perfeito. Obrigado. Perfeito, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, se não ficou claro alguma questão, a gente está à disposição aqui, né? E vai ficar à disposição também. O Rafael depois pode deixar nosso canal de contato. Vai ser um prazer poder ajudar vocês. Isso, eu só gostaria de dizer o seguinte, né? A nossa ideia era deixar todas as perguntas para o final, né? Porque a ideia não seria passar muito, né, de 1 hora a nossa apresentação. Não sei se alguém já tinha marcado algum compromisso, né, para não passar muito das 10 horas. O fato é que nós já estamos, né, quase 10:10. Enfim, mas eu acho que foi importante gastar esses minutinhos com essas perguntas aí, porque ajudou a entender melhor, né? Então, e é fato, nós vamos estar enviando o link, né, da gravação, caso alguém precise sair, né? Espero que todos fiquem conectados até o fim. E acho que a gente tem mais um tempinho aí, né, ainda, né, João? Tem mais um conteúdo para você passar ainda, certo? Eu vou acelerar aqui, até para não fugir muito, que eu entendo que todo mundo tem isso, outros afazeres, mas eu vou acelerar, vou procurar ser bem assertivo, mas se ficar Legal. alguma dúvida, o pessoal que ficar aí na reunião pode ficar à vontade em questionar. Bom, vamos lá. Pessoal, vamos falar agora de implantação da LGPD, né? Como é que a gente pode começar a adaptar a nossa empresa com a LGPD. A primeira questão que a gente tem que entender é que a LGPD não é responsabilidade só do departamento de TI, né? Não é responsabilidade só do jurídico e não é responsabilidade só da administração. É necessário, pessoal, que envolva todos esses departamentos. Às vezes, uma única pessoa que faz tudo isso, não tem problema nenhum quanto a isso, é lógico. Cada negócio tem a sua realidade, né? Mas é importante ter o olhar, pelo menos, dessas 3 áreas. Então, medidas administrativas. O que a gente precisa fazer dentro desse contexto? Por exemplo, criar procedimentos de segurança física. Então, quem é que acessa fisicamente os nossos servidores? Quem é que acessa o nosso arquivo morto? Então, criar alguma proteção quanto a isso.
criar políticas de segurança e privacidade. Então, todo mundo que faz parte do ecossistema da companhia, seja fornecedores, seja clientes, seja colaboradores, enfim, seja terceiros, todos essas partes envolvidas, eles precisam ter ciência da política de segurança e privacidade da empresa. E também das normas e procedimentos, das normas, né? E os procedimentos operacionais evidentes são mais voltados para a equipe que atua ali na companhia. E o mais importante, pessoal, não é só criar esse processo, é você fazer o treinamento, que aí entra na parte de baixo, que são pessoas, que é o quê? Você criou uma política de segurança e proteção de dados da sua empresa, abrange toda a empresa. Você tem que treinar toda a equipe, conscientizar toda a equipe em relação a esse tema. Por quê? Com essa conscientização, você pode gravar, pode pedir criar um questionário, as pessoas podem responder aquilo, e isso vai te dar uma segurança jurídica, que se houver uma auditoria, você mostrar, olha, eu desde o princípio estou fazendo aqui, criei uma política, fiz o treinamento com todo mundo, fiz ali, realmente eu agi de boa fé em relação à lei, para me adequar. Se vazou o dado ou não, aí pode acontecer com qualquer empresa, ninguém está imune aí a ataque de hacker ou má fé de alguém, a gente realmente está sujeito a esse risco aí. Mas é importante que você crie essas medidas e, mais do que isso, crie as evidências de que você criou essas medidas, tá? É bem importante destacar isso. E aí, medidas técnicas, que aí é mais a questão de TI. Dependendo do contexto tecnológico da empresa, é lógico, tem empresa que não precisa de tudo isso, mas se você tem uma infraestrutura de realmente computadores, se preocupar com firewall, com antivírus, criptografia, enfim, tem uma série de questões técnicas ali que te dão uma segurança em relação ao vazamento de dados, tá? Bom, e aí, pessoal, vamos dar uma olhada no roadmap aqui, que é o ponto de partida para a implantação da LGPD, tá? Só falando a última questão aí das medidas, né, tá? Administrativa, técnica, até faltou ali, mas o jurídico, pessoal, o jurídico é o seguinte, se você compartilha muita informação sensível com o fornecedor, é importante que você tenha um contrato que normatize isso. Olha, fornecedor, eu compartilho isso contigo, mas eu espero que você, ou seja, eu exijo, enfim, de alguma forma, você comunica a esse fornecedor o que é que ele precisa proteger dessas informações, né, para que você fique seguro no quesito de terceirização, compartilhamento de informações. Então, o apoio jurídico, dependendo do tipo de negócio, é bem importante, tá, para regulamentar os contratos de trabalho, contrato com fornecedores. Pessoal, e o ponto de partida de implantação da LGPD é assim, existem milhares de templates na internet de política de segurança. Então, dependendo do seu interesse, você vai, viu lá que a gente falou de política de segurança, vai lá, baixa um template e fala, essa é a minha política de segurança. Mas a gente não recomenda esse caminho, por quê? A política de segurança, pessoal, ela precisa ser uma resposta ao que você vai proteger na sua empresa. Então, o primeiro passo é fazer um mapeamento de dados. O mapeamento de dados, você pode criar uma tabela. Rótulo do processo, entrada do dado, finalidade do uso de dado, quem vai ter acesso e com quem eu vou compartilhar. Só um exemplo aí de uma tabela de mapeamento de dados. E aí você descreve, então no RH entra dados de recrutamento via Cato, via e-mail e entrega física. Então tem lá a entrada de dados. Onde você armazena? Qual a finalidade? E aí você talvez se compartilha com alguém ou não, deixar isso discriminado ali na tabela. Enfim, fazer um mapeamento dos departamentos da sua empresa de onde existe o tratamento de dados, onde existe a coleta, onde existe o armazenamento, o processamento e o compartilhamento, se houver desse dado. E frisando que são dados pessoais, tá, pessoal? Tudo que envolva dados pessoais e dados pessoais sensíveis. E aí, pessoal, com esse mapa de dados, que pode ser uma questão mais macro, não precisa ser nada muito detalhado, dependendo, evidente, do nível de compliance que a gente vai querer chegar, com esse mapa de dados, você, então, cria uma política de segurança, e essa política de segurança, na verdade, é uma resposta ao seu mapa de dados. Então, você tem um processo lá. Qual é a resposta de proteção de dados que você dá para aquele processo mapeado, né? Então, por exemplo, no RH, se a gente tem a entrada de dados de um candidato para uma vaga, você já pode determinar várias coisas. Quanto tempo você armazena aquela informação, já deixar essa informação explícita para o candidato, olha,
o seu currículo vai ser armazenado pela nossa empresa por 30 dias, se não houver interesse, nós descartaremos de acordo com a lei de proteção de dados. Você pode criar já várias situações dentro do processo que vão te dar esse nível de aderência, né? Então, é realmente sempre a política de segurança tem que ser uma resposta ao mapeamento de dados. E por isso, então, o mapeamento de dados é o primeiro passo, é o ponto de partida. E aí, com esse mapeamento em mão, a política de segurança, ela vai ser uma resposta. Alguns processos, por exemplo, jurídicos, podem ser também uma resposta. Você pode precisar de um encaminhamento jurídico, dependendo do processo, né? Então, você tem que ter isso também no seu plano de ação, né? E processos administrativos. Então, tá bom. Então, se eu tenho aqui alguns colaboradores que acessam muitos dados pessoais sensíveis, opa, vou fazer uma política específica para esse dado aqui, vou treinar essa equipe aqui, vou criar todas as evidências de que eu treino essa equipe para proteger esses dados. E mais do que isso, vou criar um código de conduta que a pessoa acessa aquele dado, então ela tem que ter essa responsabilidade tem que ter certos cuidados no uso daqueles dados. Então, não é só TI, não é só jurídico e não é só administrativo. Certamente, quando você criar um mapa de dados e confrontar com o que a LGPD pede, você vai ter que criar política de segurança, vai ter que fazer alguns ajustes no processo administrativo, vai ter que fazer treinamento do pessoal, vai ter que fazer ajuste em contratos, enfim, você vai ter que fazer uma série de ajustes no teu cotidiano, no processo da sua empresa, né? Ou não, pode ser que você tenha 4 processos lá que tem tratamento de dados, cria uma política bem simples e fica uma questão mais enxuta. Tudo depende realmente do tipo do negócio, né? E aí eu tenho como exemplo aqui, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Mas um plano de ação, né? Então, vamos imaginar que a gente fez um mapa de dados e, de acordo com o mapa de dados, a gente determinou que para implantar o LGPD, nós vamos precisar criar uma política de segurança da informação, uma política de proteção de dados, um plano de continuidade e contingência, uma política de backup, nós vamos ter que ter um código de conduta, vamos ter que ter algumas ferramentas para proteger o armazenamento daquele dado, vamos ter que fazer treinamento com a equipe, vamos ter que adequar contrato e vamos ter que comunicar muito bem ao mercado, aos titulares, como é que a gente está com compliance com a LGPD. Então, você pega, tabela, faz esse plano de ação, isso aqui é só um exemplo, e já determina ali qual é a ação que você vai ter que adotar para adequar para executar, né? Qual é a ação que você vai ter que tomar para executar o plano de ação. Então, é só um exemplo, pessoal, deixando muito claro, isso aqui não é um modelo padrão, mas aqui você consegue criar um plano de ação, é importante que tenha um plano de ação, que você elenque e principalmente delegue para as áreas correspondentes o que é relativo a ela. Por exemplo, políticas. Quem vai criar as políticas é o pessoal do administrativo. Quem vai fazer os treinamentos? Depende, pode ser uma pessoa do jurídico, pode ser uma pessoa de TI ou gestor, enfim, alguém vai ter que dar esse treinamento. Então, quem é que vai fazer isso? Ferramentas, é o meu TI que vai ter que fazer isso. Então, pega esse pacote de trabalho de ferramentas e manda para o TI. Olha, TI, temos que fazer isso aqui porque eu estou me adequando à LGPD. Né? Então, é importante ter um plano de ação macro e você depois endereçar para cada área da empresa os ajustes que ela tem que fazer para proteger os dados. E aí você vai aqui, né, de acordo com esse roadmap, você faz o diagnóstico, cria um plano de ação, implanta o plano de ação, depois, por fim, faz uma outra auditoria para ver se todas as pontas tiveram conclusão. Né? Dúvidas, eu acho que o pessoal já até esclareceu aí um pouco as dúvidas, mas se tiver mais, a gente está aqui à disposição. Rafael, se quiser fazer alguma consideração também. Legal. João, eu tenho uma colocação que é assim, então, pelo que nós vimos, a LGPD ela já está valendo, né? Ali ela já foi sancionada, somente lá em agosto de 2021 que poderão ocorrer sanções, perfeito? Perfeito, Rafael, é isso mesmo. Nesse tempo, as empresas, então, né, o que nós realmente recomendamos fortemente é que todos, então, né, corram atrás, né, dessa implementação, perfeito? A minha pergunta vou imaginar que vai levar um tempo, né, para as empresas entenderem, né, as suas necessidades, conseguirem se adaptar. E vamos imaginar que um usuário externo, né, venha e já
peça, né? Olha, eu quero que você exclua os meus dados aí. É só um exemplo. Como é que a empresa, né, nesse momento de implantação, ela tem que se portar, né, diante, de repente, uma requisição dessa, né? Ela pode simplesmente ignorar porque não tem sanção, ou ela já tem que dizer. Enfim, eu gostaria da sua colocação aí para entender como que as empresas, então, nesse período de implantação, elas devem se portar, né? Legal, boa pergunta, Fábio. Bom, se houver a necessidade de exclusão de um dado, né, um titular solicitar a exclusão, é, ainda, como você comentou, né, não é aplicável uma sanção, mas a gente pode receber uma advertência, por exemplo. Saiu até no dia, acho que foi ontem, saiu uma reportagem sobre isso, uma primeira empresa que recebeu uma advertência sobre o uso indevido de dados, sobre violação de dados. Então, embora não tenha sanção, pode realmente haver ali se entrar no Reclame Aqui hoje, por exemplo, você vai ver que tem já algumas reclamações também sobre o uso indevido de dados, e a empresa ela vai determinar a estratégia dela. Se ela houver a preocupação em atender isso aí, é evidente que ela tem que excluir o dado, né? E aí ela vai ter que entender no contexto de armazenamento dela como funciona isso, se os sistemas estão adequados para isso, né? E responder para aquele titular. Ou, pelo menos, fazer um acordo com aquele titular de que, olha, a gente está em fase aí de regulamentação tal, e falar para ele em que momento isso vai ser excluído, mas de alguma forma responder para ele que o uso não vai existir mais o uso daquele dado e que assim que for possível vai ser feita a exclusão. Então, eu acho que o mais importante, o que a lei traz, é realmente essa transparência do uso do dado e a boa-fé das empresas com o uso do dado. Se você conseguir demonstrar muito bem isso, muito improvável que você receba uma multa, tá? Agora, se você Legal. não responder e continuar usando aquele dado, enfim, continuar violando a privacidade, ou violar o uso daquele dado, aí realmente você pode ter problema. Mas se você demonstrar boa-fé, pelo nosso entendimento e olhando a GDPR que já está em vigência, a gente entende que você não vai ter problema, não. Perfeito, legal. O João tem uma pergunta da Jéssica Fontes aqui, né? Você quer ler? Ó? Vamos lá. Trabalhamos com saúde, terceirizamos atendimentos, equipe multiprofissional. Recebemos os prontuários médicos e enfermagens por e-mail. Qual a preocupação que precisamos ter para guardar esses e-mails? Como garantir a segurança dessas informações ao paciente? Bom, primeiro, a gente tem que pensar no processo todo. Como que você coleta essa informação, né? O que é que você coleta, se você só coleta realmente informação que é relativa à saúde, ou se você tem alguma outra informação, e aí já fazer aquela eliminação de dados que são desnecessários, para você não ter que se preocupar com isso. Depois você comenta que você compartilha isso via e-mail com uma outra equipe. Legal. O que a gente recomenda aqui? Como a principal plataforma de tecnologia, de compartilhamento é o e-mail, o ideal é que você tenha uma rastreabilidade em cima desse e-mail. Por exemplo, se todo mundo da equipe realmente só está mandando esse e-mail para essa equipe que é autorizada. Tem uma ferramenta bem famosa aí no mercado que é o Microsoft 365. E nele, ele já é adequado à GDPR, né? GDPR, que é a lei europeia. O que você consegue fazer lá? Se é um titular de um dado, falar, olha, você vazou as minhas informações, que é uma denúncia, uma autuação, ou você queira fazer uma auditoria, você vai dentro da plataforma do 365, tem uma parte lá que você faz uma busca pelos dados daquela pessoa e ele te mostra de todos os usuários da sua plataforma de e-mail para onde eles enviaram aquelas informações. Então, aquilo ali é uma fotografia da realidade. Então, você ter esse nível de rastreabilidade, no seu caso, como é dado de saúde, que é sensível, é fundamental, tá? Agora, outra questão, né? Amarrando ainda mais esse processo. Quem recebe esse dado? Porque você obtém esse dado do titular, você é o controlador. Então, você é responsável pela sua rastreabilidade, mas você também é corresponsável com quem você compartilha. Então, esse operador, que é essa outra equipe que recebe essa informação, você tem que elaborar um aditivo contratual, ou, enfim, alguma coisa nesse sentido que estabeleça para que você está compartilhando aquele dado com essa equipe terceirizada, tá? E mais do que isso, você tem que, se possível, auditar
essa empresa que usa essas informações, né, para que você realmente tenha propriedade na proteção dos dados aí. Dado de saúde realmente é muito sensível, tem que ver se tem mais algum processo aí no meio, tá? Mas em via de regra, o padrão seria esse. Você entendeu como você está coletando, ter a rastreabilidade na ferramenta que você usa para ter esse dado e proteger também via contrato a responsabilidade sua e do fornecedor, do terceiro que está envolvido. Perfeito. Bom, não veio nenhuma pergunta aqui no chat. Eu tenho mais uma, João, que é a seguinte: vamos imaginar que ocorra, né, um vazamento de dados, né? Venha de fora uma determinada reclamação, né, na empresa e a pessoa consiga, né, provar que realmente o dado vazou, né, da minha empresa. É uma pergunta dupla aí, né? Quem responde e qual que é o procedimento, né, que a gente deve adotar numa reclamação dessa, né, de vazamento de dados? Bom, aí realmente a pergunta dupla e bem interessante. O vazamento do dado, a gente tem que entender qual é o impacto dele, né? Então pode ser que a empresa perceba que houve o vazamento de dado e não tem impacto nenhum, ela vai lá e corrige, né? Ou se houver a possibilidade de dano para o titular do dado, aí realmente vai ter que ser comunicado para a NPD. Se houver uma denúncia, né, por exemplo, o titular do dado falou, olha, vazou esse dado, tem certeza que foi daí, você vai ter que realmente responder para esse titular. Aí, dentro daqueles papéis que a gente comentou, tem 2 papéis que são fundamentais. Quem responde é sempre o controlador, tá? O operador ele é corresponsável, então o operador, teoricamente, teria que comprovar para o controlador comprovar para o titular se foi ali que houve vazamento de dado ou não. E quem faz esse papel dentro do controlador é o encarregado de proteção de dados, né? Então, realmente, o encarregado de proteção de dados tem a visão macro e ele pode falar, olha, não foi aqui que vazou esse dado, olha como é esse processo aí que você participa. A gente protege de ponta a ponta, não sei o que, enfim, ele pode demonstrar. E aí, se ele só reclamou e você comprovou, tá ok, fechou o caso. Se ele fizer uma denúncia e a NPD vier fiscalizar, aí vai depender muito de quem vai auditar, do que eles vão entender ali desse dano. Legal. Perfeito. Bom, pessoal, tem alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Inclusive, se quiser, pode abrir o microfone aqui, fazer ao vivo. O João, acho que você foi muito bem. A galera já está sabendo da LGPD perfeitamente, né? Não, eu brincando um pouquinho, mas eu acredito que foi bem objetivo, né? Assim, é aquilo que você falou no início, né? A ideia era ter um start, né? Para a gente saber, né, um pouco melhor como que tudo isso vai funcionar, né? O contexto. E então acredito que era esse o objetivo realmente aqui, né? E aproveito, João, pergunto, esse conteúdo, né, apesar de ser bem objetivo, bem simples, você compartilharia ele com a gente? Não, com certeza, eu vou compartilhar o conteúdo e até aquele exemplo de plano de ação, eu acho que pode ajudar a nortear o que é que vocês precisam fazer. E o mapa de dados, uma sugestão de mapa de dados, que aí você tem pelo menos um template básico ali, e o template é só para apoiar mesmo, pessoal. É importante saber que cada empresa tem o seu mapeamento de dados. Então, com o mapa de dados, com exemplos de programação, você já começa a analisar a implementação da LGPD dentro Rafael, você consegue botar seu fone um pouquinho para o João falar? Que tá. Eu acho que estão lavando a janela aí e tá fazendo bastante barulho. Ah, perfeito. Então, me desculpa, deixa eu levantar aqui. Legal. E aproveitando também, João, eu perguntaria. Vocês estão me ouvindo? Normal? Ouvi. Ok. Eu perguntaria também o seguinte, né? Eu imagino que as empresas, de forma geral, devem precisar, né, do apoio de um profissional, né, que conheça de fato, né, e esteja estudando a LGPD para saber que aquele norte que elas tomaram ali está adequado, não está, aquilo que ela precisa fazer de ajuste.
Então, pergunto, né? A DOPA, eu não comentei com o pessoal aqui, é uma empresa de tecnologia, né? Ela é bem direcionada, né? Especializada em escritório contábil. Mas eu pergunto, né? Você deixou ali o seu contato, o pessoal pode procurar vocês, de repente, por uma consultoria, né? Por um apoio, especificamente aí com relação à LGPD, João? Sim, com certeza. E a gente até agradece o contato, vai ser um prazer poder ajudar. E a gente é bem transparente nessa questão. O nosso negócio é tecnologia, né? A gente trouxe a LGPD para dentro aqui da DORPA porque não tem como a gente sair desse assunto. A gente lida diariamente com informações. Então, nós temos aqui certificações importantes para atuar como DPO. A gente está fazendo a nossa lição de casa aqui, implantar a ISO 27001, ISO 27701, que são para proteção de dados. E a gente pode colaborar muito com a adequação das empresas de um modo geral. Algumas empresas que são mais sensíveis com o uso de dados realmente precisa também de uma consultoria jurídica. Mas, como eu disse, essa transparência de nossa parte vai existir. Se realmente for algo que precisa envolver um jurídico, a gente vai informar já na primeira reunião ali, para que não haja esforço desnecessário. Muito bom. Legal. Bom, pessoal, não veio mais nenhuma pergunta. Acredito que o nosso objetivo aqui para hoje, né, foi atingido. Mas se vocês tiverem, né, alguma outra dúvida, vocês podem encaminhar aqui para a Jota. A gente conversa com o pessoal da DOPA, a gente tenta, né, na medida do possível, solucionar essa dúvida de vocês, né? E, mais uma vez, a gente recomenda, né, fortemente que vocês startem, né, esse assunto, né, em suas empresas, caso não tenham startado já, né, o estudo de como vocês vão implementar a LGPD, né, e, na medida do possível, se necessário, realmente procurem alguém para apoiar, né. Então, basicamente é isso. Mais algum comentário final, João? Não, eu só gostaria também de agradecer. O pessoal realmente interagiu muito, isso é bem gratificante para quem está falando. Sim. Então, eu gostaria realmente de agradecer. O pessoal está agradecendo, mas quem de fato agradece somos nós, porque a gente que tem esse olhar de segurança da informação, vê como que o mercado está absorvendo isso, está se interessando, é bem interessante. Então, só realmente deixar o nosso muito obrigado aqui. Legal. Então, mais uma vez, eu agradeço aí ao João, ao Marco da DOPA, agradeço a participação de todos aí. Infelizmente, não foi todo mundo, não foi metade dos inscritos que conectaram, mas a gente espera que eles possam, né, e outras pessoas possam depois ver esse conteúdo que a gente produziu aqui. Legal. E que todos possam, né, em breve aí se adaptar à LGPD. Perfeito? Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Rafael, pelo convite. E a gente permanece aqui à disposição. Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado, então. Tenham um bom dia a todos aí. Bom dia. Até mais. Até mais, tchau, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.